muito gratos pela presença de vocês aqui essa noite. Temos um convidado especial e, como de costume tem sido essa semana, a prece inicial será feita por uma das nossas evangelizandas, Ali. Boa noite. Boa noite. Eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos para a prece. Então, vamos serenar os nossos pensamentos. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelo sol que esquentou várias pessoas que estão aqui hoje. Vamos agradecer pela vacina do Covid que está se espalhando pelo mundo todo e curando várias pessoas. Vamos pedir que Deus proteja todos aqueles que perderam um ente querido pela Covid-19 ou por qualquer outra doença. Vamos agradecer a todas as pessoas aqui do Centro Espírita que sempre estão aqui para nos ajudar e que essa semana a casa completa 44 anos. É um dia de muita alegria para casa. Então, vamos agradecer por todas as vezes que a casa nos ajudou e nos deu a mão e nós conseguimos levantar. E que assim seja. Então, gostaríamos de apresentar para vocês o nosso palestrante. É uma honra tê-lo aqui, Hermes. Será uma noite muito agradável. O Hermes é presidente da União Espírita Municipal de Bento Gonçalves, trabalhador voluntário da Sociedade Espírita Allan Kardec de Farroupilha e também facilitador e multiplicador da FERGS também. E será uma honra recebê-lo hoje com o tema Toma por Guia a Caridade. Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. A todos também, aqueles que estão assistindo e nos ouvindo em seus lares, né? Que bom, né? Essa facilidade que quando nós não podemos vir aqui presencialmente, nós podemos estar nas nossas casas, né? No convívio da família, ouvindo as exposições e tudo mais, né? Bem-vinda essa era da tecnologia, né? Que tanto nos auxilia e tanto nos engrandece e nós aprendemos, né? Que bom. O tema que foi proposto hoje aqui pela casa é um tema, quando eu li assim, o convite que a Jonara me enviou, eu achei até bem interessante esse tema, porque é um tema que nos toca a todos. Porque o tema proposto pelos 44 anos aqui da fundação da casa é o Espiritismo em minha vida. E quando a gente relembra um tema desses, nós começamos também a pensar, relembrar quando nós começamos, o do antes e o do depois, né? Eu fui conhecer o Espiritismo depois dos 30, né? Então, por isso que essa casa aqui eu quero até homenagear, eu acredito, todos aqueles que tiveram a coragem de formar uma casa espírita, né? Porque são trabalhadores realmente abnegados. Então, estendo aqui o abraço a todos, eu conheço talvez alguns, né, que foram fundadores da casa, e a gente sabe da dificuldade que é fundar uma casa, mas também sabe a alegria que a gente acompanha depois, porque eu também participei da fundação da casa Allan Kardec de Farroupilha há 25 anos, essa tem 44, então como é bom. Então nós vamos relembrar assim essa questão do Espiritismo na minha vida, que tem tudo a ver com a caridade. E o tema proposto também para a exposição, que nós vamos conversar um pouco com vocês, é sobre tomar por guia a caridade, né? O que é a caridade? Né? O que é a caridade? É um tema muito falado, é um tema muito debatido, mas
que ela remete a muitas reflexões nossas, tanto para nós como para os demais, e como também os aspectos e as formas da caridade. E aí nós podemos estar perguntando assim, o que é a caridade? Então, nesses 44 anos que se comemora nessa semana aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, provavelmente aqui se presenciou muitos trabalhos diariamente relacionados à caridade. Porque quando nós entramos numa casa espírita, geralmente viemos de outras crenças e geralmente as formas quando chegamos, pelo menos a minha não foi nada amigável, não foi nada por causa do amor, foi por causa da dor mesmo, né? E acredito que isso tenha sido até em função de muitos de nós, de estarmos aqui. E aí nós vamos pensar e ver assim, quanta caridade tiveram aqueles que nos acolheram. Quantas noites, quantos dias de estudo, de explicações, de dúvidas. A gente tem que contar a vida da gente, porque eu acredito que ela é também de nós. Quantas dúvidas daqueles que nos acolhiam nas casas, e quanta abnegação, e quanta paciência ligado juntamente com a questão da caridade. Por isso que a gente tem que homenagear e agradecer a todos esses que iniciaram e todos aqueles que continuam, porque diuturnamente se exercita a caridade. Porque nós temos uma ideia muito distinta na questão da caridade. Então, todos nós que aqui viemos por um motivo muito especial, ou é a dor, ou é a busca do esclarecimento, é a curiosidade, ou muitos amigos muitas vezes nos trouxeram, né? E muitas vezes levamos muitos anos para nos convencer. E quando nós lembramos agora, nós vamos ver o seguinte, que quando nós chegávamos a casa, sempre tinha alguém para atender. O que é isso que ele fazia? Ele não estava fazendo a caridade comigo? E todos aqueles que aqui estão hoje recepcionando, e que estão aqui trabalhando, que estão evangelizando as crianças, que estão monitorando grupos de estudo, o que estão fazendo? O que é a caridade, né? Então, realmente, é essa questão que muito nos toca nesses momentos, né? E aí, nós vamos ter que, para nós começarmos a falar um pouco sobre essa questão da caridade, lembremos-nos da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Aí Paulo vai nos dizer o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, quando eu tivesse toda a cultura, quando eu tivesse todo o conhecimento, tudo, se eu fosse um sábio nessas questões, que também são virtudes que aprendemos, quando eu tivesse tudo isso, e quando eu também tivesse a língua dos próprios anjos, quando já estivesse no momento até de ter esse conhecimento avançado, aí ele diz: se eu não tiver caridade, eu serei igual, e serei como o bronze que soa e o símbolo que retira. O sino tem o som, e daí? Então veja a profundidade desses esclarecimentos que nos traz Paulo sobre a questão da caridade. Posso ter tudo isso, e posso ter também valores, posso ter conhecimento de tudo isso, mas se eu não praticar a caridade, disso nada adianta. E ele diz mais, ele continua essa carta, que é uma passagem lindíssima sobre a questão da caridade, que ele vai dizer também o seguinte: ainda quando eu tivesse o dom da profecia, se eu tivesse o dom de estar vendo, de estar
sendo premonição, que eu tivesse a mediunidade, enfim, todas essas questões, e que eu pudesse penetrar os mistérios ocultos do conhecimento também. E tivesse a perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível que tivesse a meu alcance. De acreditar, de confiar. Até o ponto de transportar montanhas. Mas se eu não tiver caridade, nada serei. E ele vai finalizando pela seguinte forma. E quando eu houvesse distribuído todos os meus bens, eu fosse milionário, eu tivesse distribuído tudo. Se eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. É uma profundidade que nós poderíamos ficar aqui falando. Por quê? Porque muitas vezes nós damos aquilo que dá o nosso excesso. É muito fácil, se eu sou rico, milionário, distribuir. Que é bom, que também é importante. De que forma que eu dou? A caridade é esse sentimento que tem e que carrega, como nos diz Paulo, né? Então, quantas formas que nós podemos auxiliar pelos exemplos dessa caridade autêntica. Caridade autêntica, está falando. Vamos também lembrarmos de uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Alguém lembra talvez dessa passagem? Que vai falar sobre os infortúnios ocultos. Lembra aquela passagem? Aquela mulher, de posses. Então nós devemos lembrar daquela passagem da mulher que vai até uma família sem ninguém saber. Ela vai auxiliar uma mãe e os filhos que estão na sua casa, onde naquele momento o pai se encontra enfermo num hospital, sem prover sustento para a família. A mãe que está lá sendo visitada por essa senhora, ela não tem como sustentar a família, mas, no entanto, esta mulher vai até essa casa, levando agasalhos, e quantos que não são profissionais da mendicância, porque era necessidade. E nós vamos ver toda a passagem que vai a filha junto naquele momento, e também a filha diz assim, mas mãe, eu também quero auxiliar. E ela dá um exemplo magnífico para a filha, diz assim, olha, é necessário que antes você adquira esses conhecimentos, essas virtudes, de você também fazer por sua conta e se dedicar a esse trabalho. Então é essa caridade que ela nos dá, por exemplo, esse exemplo de buscarmos, que não é algo que deixa com que aqueles que são auxiliados se sintam humilhados, que se sintam desvalorizados, mas se são valorizados porque ela vai lá, acolhe, dá, conversa, leva alento para a família e ainda diz para a mãe, pode ficar tranquila, eu passei já lá no hospital, conversei com o seu marido, está tudo bem, vocês têm todo o meu amparo. E aí nós vamos ver que isso vai fechando com aquela carta de Paulo aos Coríntios. A caridade, da forma como ela é colocada. Por isso que se diz, a caridade não espera, ela vai auxiliar sem olhar a quem. Uma certa feita, Chico Xavier, que na casa que ele trabalhava lá em Uberaba,
eles arrecadavam muitos donativos e tinham filas que iam receber cestas de alimentos. E o Chico ficava ali conversando com todo mundo. E daí a pouco chegou um Hermes, afoito, e disse: ai, Chico, aquele senhor lá já está na fila de novo, pegando uma outra cesta de alimentos. E o Chico calmamente diz para ele assim: meu amigo, vai ver que ele está precisando. Será que nós agiríamos assim? Ou nós recriminaríamos, ou tiraríamos da fila? É esse sentimento das coisas, né? Deixou a responsabilidade com ele, não com aquele que estava auxiliando. E nós vamos também nos lembrar de uma passagem que essa é magnífica. Acho que vocês todos já leram, né? Pelo menos aqueles que já estão mais tempo aqui na casa, estudando, que é a passagem sobre o bom samaritano. Lembra dessa passagem? O homem caído, abandonado, passa um sacerdote. E nesse momento que eu estava preparando essa palestra, eu estava pensando, e se eu indo para Caxias, eu, expositor espírita designado nessa noite, tivesse algum caído, o que eu faria? Aí nós vamos ver que talvez eu não tivesse dado nem importância, porque eu tinha que fazer a atividade aqui hoje. O que seria mais importante? Aí nós vamos ver que daí a pouco, né, essa passagem, então o sacerdote, mas aí a pouco passa um levita. Os levitas eram os membros do templo, que eles trabalhavam junto com os sacerdotes. Aí ele passa também e faz de conta que não enxergou nada. Mas passa, aí a pouco quem? Um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os povos, na época, desprezados. Era considerado a ralé. Era aqueles termos mais pejorativos. E Jesus usa esse exemplo nessa passagem e diz assim, que ele também estava passando por lá, esse samaritano, no mesmo caminho. O homem caído, passa o sacerdote, passa o levita e depois chega o samaritano. Na época, os samaritanos eram considerados um povo impuro pelos judeus. O que o samaritano faz? Pega o caído, que tinha sido apanhado pelos ladrões que o saquearam, pega o caído, coloca-o no cavalo, e hoje nós seria o carro, leva para uma hospedaria para que seja curado. Imaginemos isso há 2000 anos. Leva, paga, fala com o dono da hospedaria e diz assim, eu tenho que viajar, mas você cuida dele, tá? E na volta paga as despesas. Que exemplo de caridade é essa, né? Que exemplo de caridade desse que ele nos dá? Esse exemplo que Jesus nos diz, que não importa se é crente, se é espírita, se é católico, o que for. Por isso que Chico Xavier, quando foi perguntado, né, ele perguntaram para o Chico, qual é a melhor religião? Qual é a resposta que o Chico deu na época? Ele disse que eram os espíritas, os maiores espíritas até hoje. Ele disse que era o Papa, que era o pastor, que era a religião X ou Y. Ele responde simplesmente, é a religião do bem. E a Madre Teresa de Calcutá diz assim, eu prefiro um ateu que faz a caridade do que um religioso hipócrita. Né? A
profundidade, muitas vezes, dessas coisas, desse nosso lema da caridade. Então nós vamos ver também que no Evangelho ele nos fala de 3 tipos de caridade. Ele fala da caridade pelos pensamentos. Será que a gente pode fazer caridade com pensamento ou não pode? Será que o pensamento chega no outro? A própria ciência já hoje estuda e diz que o pensamento tem peso. E nós temos que admitir que sim, porque se alguém está pensando em alguém, a energia desse pensamento chega no outro, ele está transitando pelo fluido cósmico universal e talvez exatamente tenha peso. Então nós podemos ser caridosos com o pensamento, só com o nosso pensamento? O que vocês acham? Nós espíritas, principalmente, quem já estudou um pouquinho, sabe da importância e da força do pensamento. Porque ele diz assim, que sabemos que eles podem auxiliar a psicosfera, não só das pessoas, mas da Terra. Que tipo de psicosfera nós emitimos quando nós estamos emitindo os nossos pensamentos deletéricos, como fala, né? É só ler as obras de André Luiz, que tem um dos capítulos lá que chama de O Fogo Destruidor. Já ouviram esse capítulo? Não lembro deles. É um fogo que emite e queima os fluidos deletéricos emanados da Terra. Né? Esses fluidos que nós emitimos. Segundo ponto que nós também podemos fazer e levar essa caridade é através das palavras. Conversar com alguém é caridade. Ouvir alguém é caridade. Quando nós viemos para o atendimento fraterno na casa espírita, estamos fazendo caridade para com alguém? As boas conversas de ouvir, se diz que nós fizemos muitos cursos de oratória, mas nós deveríamos fazer cursos de escutatória. O que é curso de escutatória? De saber ouvir o outro. O psicólogo faz isso. Muitas vezes só faz isso. Ouvindo. Ah, não é assim? Tem algum psicólogo aqui? Se eu estou falando alguma bobagem, me corrijam, tá? E os consultórios nunca tiveram tão cheios, né? Os psicólogos. É ouvir as pessoas. Nós estamos hoje conectados na internet e muitas vezes em casa desconectados uns dos outros. Falo por mim, que às vezes tem que pedir para a família celular num canto, pelo amor de Deus. Então é a questão da escutatória. Nós estamos perdendo esse gosto de conversar, de ouvir, né? Isso não é caridade? Está ouvindo alguém? Alguém chega para nós e com uma vontade imensa, nós não estaríamos fazendo a caridade quando nós vamos ouvir essa pessoa? E a outra também, a terceira, então, nós vamos falar os pensamentos, as palavras, as ações. Quais são as ações? As materiais, auxiliando na educação, prover a educação de alguém que não tenha recursos é caridade? Talvez uma das maiores. Talvez uma das maiores, porque vai tirar aquele espírito, aquele indivíduo de uma situação que ele próprio passe a ser administrado. Não necessite, muitas vezes, ficar uma vida inteira, talvez, dependente dos outros. Né? E o trabalho também está lá, no Evangelho falando isso. Né? Então a caridade, como nos disse Paulo, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não tem medo, nem se precipita, não se enche de orgulho quando a gente vai dizer assim, doei tantas coisas.
Se tinha algum benefício, naquele momento acabou, né? E a gente vê isso no nosso mundo, do nosso dia a dia, que alguém se vangloria de distribuir algo que não é dele. Não é verdade? Não vamos nem saber, não vamos nem falar de onde é essa fonte, né? Mas, e se diz assim, quando ela se tornou orgulho, né? Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, etc, etc. E também nós vamos ver quando Abigail fala para Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. A caridade tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta e se une com a verdade. Se nós olharmos e estudarmos, toda a doutrina e a moral de Jesus se resume em 2 pontos principais: na caridade e na humildade. Bem-aventurados os que são pobres, olha as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não é humildade? Bem-aventurados os misericordiosos. Você tem misericórdia e não está praticando a caridade? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Né? São exatamente opostos das questões do egoísmo e do orgulho. Que a caridade, o que é o egoísmo? É só pensar em mim. A caridade é o contrário, é pensar nos outros. O orgulho é o contrário da humildade, exatamente. O orgulho é se achar que a gente é muito maior do que a gente é. No fundo, o orgulho é isso aí. E o que é a humildade? A humildade é aquela questão, né, uma virtude conquistada, né? Por isso que Jesus aponta para 2 virtudes para a condição eterna da felicidade: as bem-aventuranças, que nos traz os pobres de espíritos, isso é, os humildes, os que têm puro coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos, e continua com uma caridade suprema: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem. Por isso que a verdadeira caridade está em 3 pontos. A verdadeira caridade: ser bom para com todos. É a benevolência. Não é ser bom só com quem está no meu lado, com a minha família, eu e meu vizinho, eu e meu colega de trabalho. Quer dizer que esse eu não preciso ser bom com ele? E também nós devemos entender como uma suprema caridade a questão da indulgência. É de entendermos as dificuldades dos outros. E não estar criticando. Porque cada um tem seu momento, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma. Porque nós somos seres imortais, que o Espiritismo nos traz, e que diz que nós estamos em níveis diferentes. E não tem na face da Terra 2 espíritos iguais. Não existem 2 espíritos iguais. Então, se tem 2 espíritos, não tem nenhum espírito igual, como é que nós vamos exigir que o outro seja igual a mim, que pense igual a mim, que tenha o mesmo gosto que eu? Não vai dar. É a mesma coisa que eu quiser que a minha esposa pense como eu, goste do que eu gosto, etc. Posso me iludir, mas não vai ter. Né? E perdoar. A terceira, perdoar também e sermos perdoados. Aí vai entrar até uma questão que é a paz. No livro do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, ele vai nos dizer que se não existisse sobre a Terra o perdão, seria impossível de vivermos. Não é verdade? Na busca da paz. E aí então nós podemos dizer assim: o que eu posso fazer no meu dia a dia e não esperar pelos outros? O que eu posso fazer? Afinal,
nós viemos para a casa espírita por algum motivo, por alguma coisa. O que eu tenho a ver com isso, com a caridade? O que eu tenho a ver com isso? Nós vamos agora falar de um personagem que nasceu em 1182, no dia 5 de julho. Ele desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Naquela época das trevas, ele falava isso. O nome dele se chama Giovanni de Pietro de Bernardoni. Quem que é esse personagem? Alguém lembra? Quem é? Francisco de Assis. O nome dele era Giovanni de Pietro de Bernardoni, pois foi chamado. Viveu 44 anos só. Nem precisou viver mais, né? Tudo que ele fez. Ele foi, como diz os autores, a personificação de Jesus. O primeiro deles que trouxe para si a responsabilidade mais premente nas suas pregações. As pregações que ele fazia. Como é que era a oração de São Francisco? De Francisco? Vamos lembrar dela? Já que é a questão do eu, de mim, o que ele diz no início? Senhor, fazei de mim ele um instrumento de vossa paz. Eu não vou esperar os outros. Fazei de mim. O que ele continua na sua oração? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não preciso que os outros, vamos pedir para os outros, nós queremos um mundo que todo mundo nós precisamos de um mundo fraterno. Que todos se respeitem, que todos se amam. E eu faço isso? É a responsabilidade do eu. Aí, neste momento difícil que a humanidade passa, das polaridades, dos fakes, das mídias, o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Muita coisa. Eu posso receber, mas eu não tenho o direito de compartilhar se ela está prejudicando alguém. Se destrói uma pessoa hoje com isso. É uma responsabilidade muito grande que nós temos isso. Em todos os momentos que nós estamos passando, né? O que é difundir uma fake news? Se não é um escândalo? E o que diz lá no Evangelho? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provoque. Né? É verdade, né? E quantas coisas mais. E olha o que depois, então, ele diz assim, onde houver ofensas, que eu faça o quê? Que eu leve o perdão. Não é caridade isso? Onde houver a dúvida, o que eu tenho que fazer? Que eu leve a união. Que eu leve a fraternidade. Teve o Congresso Espírita, quem não assistiu pode assistir, que está lá no site da FEX, todas as exposições, que vai falar sobre a fraternidade e a nova ordem social. Vocês acham que nós vamos conseguir ter uma nova ordem social e vamos viver em paz, que nós vamos viver em harmonia sem sermos fraternos? Não tem jeito, né? O que é ser fraterno? É respeitar todos como irmãos, de se dar bem com todos como irmãos, de sermos caridosos com todos. Você trabalhou isso 2 dias, a nova ordem social, parar de brigar, né? Vai falar também fraternidade, união e fraternidade. Onde houver dúvidas, que eu leve a esperança. Onde houver erro, o que eu faço? Que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
O tio Bernardone nos dizia isso em 1200 e pouco. Que onde houver tristeza, que eu leve alegria. Nós precisamos ficar tristes quando alguém está triste? Ou precisamos levantar, né, a coisa? E onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí ele finaliza dizendo o seguinte para nós darmos encaminhamento assim para a nossa atividade de hoje. Ó Mestre, fazei que o procure mais consolar do que ser consolado. O que é consolar? Não é ser caridoso? Ou buscar a caridade? Então, dai-me força para que eu possa consolar mais e que talvez eu não precise ser consolado, porque isso é a lei do retorno. Compreender que entra na questão da indulgência, muitas vezes, da verdadeira caridade, compreender muito mais do que procurar ser compreendido. E todos nós gostaríamos de ser amados, não é verdade? E o que o Di Bernardone diz? Que antes nós devemos amar mais do que sermos amados. Por que nós devemos fazer tudo isso? Amar, compreender, consolar, não sei o quê? Porque isso são aquisições nossas. O momento em que nós conseguirmos fazer isso, são questões nossas que nós não perdemos. E que é a nossa caridade para nós mesmos. Então nós não temos que fazer caridade para nós mesmos e nós auxiliarmos. É a primeira. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Primeiro eu tenho que procurar, buscar estar bem. Então, e aí ele continua, é perdoando que se é perdoado. Como é que eu vou, se eu não perdoo, como é que alguém vai me perdoar? E depois ele fecha dizendo, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, deu para trazer bastante coisa sobre isso da caridade, né? Quantos aspectos, se nós pegarmos as obras, só se fala disso em caridade e tal. Então nós poderíamos estar fechando, né, o assunto de hoje, que é, o que é esse espiritismo em minha vida? É exatamente nós fazermos essa busca para sermos melhores conosco mesmos. Pois nós espíritas, ou aqueles que assim se dedicam, o espiritismo é Jesus voltando. Não é Jesus voltando? O que o espiritismo traz de novo, além do que Jesus trouxe? A reencarnação? E o que ele disse para o Nicodemos? Não falou da reencarnação? Todos os ensinamentos do espiritismo são cristãos, são espíritas. O espiritismo veio esclarecer e reviver, e está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o Jesus veio relembrar das leis mosaicas. E o Espiritismo vem para relembrar os ensinamentos de Jesus. É exatamente isso. Se nós pegarmos a doutrina espírita, é os ensinamentos de Jesus redivivos, né? Então é Jesus voltando, ou nós procuramos Jesus de novo, que talvez a gente se afastou, através dos seus ensinos e do próprio cristianismo. Então, essencialmente, nós somos cristãos. E qual é a doutrina cristã? Nós podemos resumir ela em uma frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo está aí. O resto vai nos auxiliar a nos trazer essas questões. Então o Espiritismo, na vida da gente,
é tentar trazer Jesus para dentro da gente. Não é de fácil. Quanto tempo já, né? 2000 anos que a gente vem nessa, né? Mas estamos a caminho. Então era essa mensagem que eu tinha assim para hoje, sobre essa questão da caridade. Essas duas visões, para mim, em relação aos demais. Então agradeço assim a compreensão de vocês, a paciência, né, de ter me ouvido, e também agradeço a oportunidade de eu poder estar aqui nesse momento, porque quem é o maior responsável de ter que se melhorar somos nós, e viemos falar alguma coisa. Então, muito obrigado e que Deus possa nos proteger. Obrigada, Hermes. Obrigada pela excelente palestra, por nos ajudar, né, nessa nossa festa de aniversário, todos vocês, todos nós, convidados para essa festa de aniversário. Estamos também convidados neste momento, então, para a nossa festa do passe. Tem muita festa nessa casa, né? 44 anos. Então, nós vamos agora ter o passe coletivo. Os trabalhadores do passe aqui estão se posicionando para que a gente, se concentrando nas boas energias, possa receber esta bênção. Mas a prece é mais do que especial, é mais do que um passe, porque será feita pela evangelizanda Valentina. Então vamos cerrar os nossos olhos e vamos nos concentrar para recebermos estes bons fluidos neste momento. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossa alma à espiritualidade maior, para que tenhamos uma boa noite de sono, um bom passe, e que amanhã, neste lindo sábado, mesmo tendo chuva, possamos fazer nossa feira do livro e nossas atividades normalmente. Peço também que abençoe a todos que estão presentes aqui, abençoe a todos que estão precisando para que perder um ente querido em meio a essa pandemia de Covid-19. Peço que abençoe as pessoas que agora já estão desencarnadas e estão com saudade da sua família, para que sua família esteja no seu coração, para que essa pessoa não tenha ressentimentos, revoltas, para que essa pessoa fique serena, pura, até a sua próxima encarnação. Na sua próxima encarnação, ela possa reencontrar sua antiga família com seus novos familiares. Peço também que abençoe aos animais que estão sofrendo os maus tratos, os que estão sendo abandonados e os que estão sendo abatidos em meio a doenças e pelo ser humano. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.